não sei se você conhece um livro aí, Conversações com a Raiz, Sim, sim. de Fernando Mendonça e Cristina, Sim, sim, e sim. Cristina Tavares. E ele lá diz o que era, o que eu ouvi também mais de uma vez dele, que não havia condições para o Pernambuco isoladamente se opor a um governo nacional. Ele achava, e tinha razão nessa observação, que o centro, o poder militar no Brasil estava no centro sudeste, centro-sul. E não se podia fazer nada aqui isoladamente em Pernambuco, etc. E foi nesse sentido a orientação dele. Não houve, na parte de Pernambuco, nenhuma preparação para o golpe. Nesse sentido, de De armar, resistência, de se arpar etc. para resistência. Mas, enquanto, por exemplo, isso eu digo num livro, não sei se você conhece um livro meu, Conheço, que eu tem tenho. aquele, né, aquele Direito a Volver. Sim, sim. Então, enquanto, por exemplo, Magalhães Pinto, em Minas, ampliou os quadros da Polícia Militar e preparou a Polícia Militar para um golpe. Ademar de Barros, a mesma coisa em São Paulo. Quer dizer, não apenas aumentando os efetivos, mas, inclusive, armando, etc. A RAS não tomou nenhuma iniciativa para armar, para melhorar o armamento, para mais. O efetivo da Polícia Militar de Pernambuco era, segundo informações que depois se colheram, inferior à de soldados americanos que estavam aqui no Nordeste, esperando se houvesse uma conflagração para atuar. Para atuar. E que tinham entrado clandestinamente com outras coisas. Isso quem, os americanistas, inclusive, davam os números. E há um livro que até tem sido falado, A Revolução Impossível, Sim. em que ele dá os efetivos. Se não me engano, tem até mais. Eu, quando naquele livro eu faço uma referência a esse fato, eu cito uma declaração, se não me engano, do general o Justino Alves Bastos, que era o comandante aqui no quarto exército. Quando ele disse, um episódio que estava havendo com a polícia, e com o Estado, assim, de um local, um negócio desse, e a rádio disse, eu tenho minha responsabilidade com mais ou menos isso, o diálogo, com a ordem e a segurança pública, etc. E ele disse, olha, o senhor tem, parece que era 4 mil. Ele dá os números, que eu não me lembro assim de memória. Eu tenho 20 mil. Quer dizer, o efetivo da polícia era aquele e tal. O armamento da polícia era o armamento antigo. Ele nunca comprou uma arma nova. Sim, sim. Era o que Quer já tinha dizer, recebido. ele não se preparou para fazer. A revolução que ele estava fazendo era a revolução, como inclusive constou no livro de Calado, Sim. aquele Revolução Sem Violência. A revolução era de mudança de práticas administrativas, enfim, de economia, etc. Não era por via militar. Aí fui para lá, fui para casa, me lembro até quando a gente vinha ali, descendo daqueles armazéns de açúcar para ir para Boa Viagem, veio um tanque. Foi a primeira vez que eu vi um tanque de guerra com velocidade. Que se a gente não puxasse o carro para o lado, o tanque tinha passado por cima. Eu estava acostumado a ver os tanques de guerra nas passeadas de 7 de setembro, tudo quebrado. Ele saía daqui de Casa Forte, quando chegava na Conde da Boa Vista, no lugar do desfile, já tinha uns 3 ou 4 que ficavam pelo caminho, porque eram os tanques da Segunda Guerra Mundial. E mais, que a gente imaginava que o americano tivesse dado. Eu vim a descobrir isso fazendo uma tese depois para um congresso aí, jurídico. Foi tudo pago, comprado nos Estados Unidos, e a última prestação foi paga no governo de João Goulart. Foi tudo comprado pela lei de empréstimos e arrendamentos. O americano, quer dizer, fornecia. A gente pagava, agora, no final, tinha a alternativa, quando pagava a última prestação, de receber, ficar com o bem. Aham. Mas era comprado. Foi quando começou essa figura do leasing, que não Sim, sim. existia, começou aí. Essa que eu levantei lá, que eu suspeitei, era sobre o leasing. E na Ah, história do leasing está isso, inclusive a lei de empréstimo e arrendamento e tal. Começou nessa área. Mas o fato é que eu cheguei em casa e tal, e no outro dia de manhã cedo eu estava lá, expediente normal, etc. Ainda não havia movimentação de tropa. A gente sentia, porque, por exemplo, quando eu cheguei na Ponte do Pina, naquele tempo só tinha uma ponte, eu já encontrei um tanque voltado para cá e um tanque voltado para a praia.
Quer dizer, na cabeceira da ponte já tinha tanques de guerra. Quer dizer, havia uma movimentação. Mas não havia notícia de levante aqui e tal, né? Como E se fosse as uma notícias, preparação, de né? preparação. E as notícias, as informações no Estado eram muito contraditórias. Mas o secretário de Segurança, que era o coronel Humberto Freire, não estava aqui, estava no Rio. Hélio Mariano, pai de Henrique, era o secretário de governo. E eu é quem estava como secretário de governo, porque Hélio, toda vez que viajava, ele fazia um ato, quer dizer, eu ficava respondendo pela secretaria, por qualquer emergência e tal. Mas para você ver como o governo não estava envolvido com golpe, com contragolpe, nada. O governo, a impressão que eu tinha era que estava totalmente envolvido, era com o desafio administrativo. Quer dizer, era um pouco, talvez, aquela ideia. A Rádio tinha mais experiência que a gente, mas também não tinha muita, não. De que o problema não era um problema militar, porque militarmente a gente não tinha condições de resolver e de competir. Então, o problema era um problema político, que ia se resolver politicamente, não era um problema militar que a gente pudesse definir. Até porque a própria polícia militar não era, vamos dizer, por uma questão de ofício e tal, disciplinada, etc., mas não era vinculada ao governo de Arraes, não. Ao contrário, a polícia militar foi toda, como a magistratura também, foi toda organizada a partir de governo do PSD. Porque aqui em Pernambuco, diferentemente da maioria dos estados, o Estado Novo se prolongou até o governo de Cid. Quer dizer, os governos do período depois da redemocratização foram do PSD, foi Agamenon, foi Barbosa Lima, foi isso, etc. E estava, na época, antes de Cid, estava o general Cordeiro, que nacionalmente era da UDN, mas o governo dele aqui, e foi eleito pelo PSD aqui. Né? Quer dizer, então, não houve nos quadros da Polícia Militar, nada. Eu sei que eu conheci e convivia com vários deles, né? Inclusive no Instituto tem muitos que iam, e eu já vinha do serviço público há algum tempo. De uma maneira geral, você não encontrava politicamente afinados com o governo, a não ser tenentes, né? Talvez um outro capitão. E tinha, assim, às vezes famílias, porque na polícia há muita família. Por exemplo, a família de Sobreira era uma família que era mais ligada à coisa. Tanto que o chefe da Casa Militar era Romeu Sobreira, que era um coronel. Mas esses eram exceções. Sim, sim. Porque as promoções, as carreiras foram criadas e desenvolvidas em governos adversários. E o governo anterior, que não tinha sido coisa, era de Cid, que já estava numa posição contrária a gente. Cid, no governo de Arraes, foi inclusive quem representou e liderou a oposição. Até porque o PSD tinha entrado num esquema com Arraes e Paulo Guerra, que era do PSD, era o governador, o vice-governador. Então, o que é que ocorreu? A gente sabe que a força centrípeta do poder, né? Então, o PSD, mesmo aquele que ficou contra Arraes, que podia ter discordância e tal, mas por gravidade chegou, pegou-se com Paulo Guerra e ficou dentro lado. Agora, quem ficou na oposição a Arraes, fortemente empenhado e tal, e não apenas estadual, mas articulado nacionalmente, foi Cid. Cid era articulado nacionalmente com o esquema que deu o golpe. A verdade é essa. Tanto que na história do golpe há um fato que se encontra muito grande. Que o texto que eles mandaram para a Assembleia e depois mandaram para a Câmara Municipal, foi até Zé Neves, o pai, né, que teria ditado. Está no livro de Paulo Cavalcante, na história. Que diz que ele estava conversando em Lorival Vila Nova querendo fazer, porque a teoria no código disso, não sei o que, na antiguidade, na Idade Média, a justificativa teórica. Aí Zé Neves, que era ligado a esse esquema, muito prático, disse, não, é artigo 1º, fica depois do governo. Segundo, revolta de disposições contrárias, mais ou menos isso. Tá? O Paulo Cavalcante conta como é que foi. Mas o fato é o seguinte, é que a Arraes não tinha suporte militar. Tinha um povo, de uma maneira geral, o povo desarmado não pode nada. Quer dizer, os estudantes que saíram no dia, ainda ontem houve a cerimônia do eu presenciei.
Hoje saíram, coitado, pensando na ilusão, pensando, cantando o hino nacional com a bandeira do Brasil, mandaram tiraram e morreram dois ali, né? Foram os primeiros, né, mortos, no dia do golpe. Agora, lá no IPSEP, eu estava e comandando diretamente esse negócio do pagamento. A gente fez o pagamento regular. Mas durante a manhã toda, as notícias que chegavam, porque tinha um pessoal amigo meu lá, né, de uma maneira geral. Aliás, todo mundo era amigo meu lá. Até os adversários eram amigos também. Mas aí chegava um e dizia, olha, Fernando, já foi depois de estar preso. Quer dizer, às 10 horas esse boato já começou a circular. Por quê? Porque o pessoal que deu o golpe foi muito competente. Eles tomaram conta das rádios, correio, onde circulavam as notícias e controlaram a informação. Então, essa notícia era que passava. Inclusive no rádio. Chegava gente que responsável, diretor, e Fernando deu no rádio já, que Paulo Guerra já assumiu isso, tal, etc. Fato que só foi acontecer de noite, no fim da tarde, de noite, né? Naquele momento, dentro de palácio, a notícia que eu tenho, mas eu não podia nem sair porque eu estava com esse problema interno. A uma certa altura, eu comecei a me preocupar, porque chegava um diretor daquele, um chefe de serviço, aí me dizia, Fernando, o clima está melhorando, porque tinha muita mulher nesse tipo de funcionário, né? Aí dizia, Dona Fulana desmaiou, Dona Fulana disse que não coisa, quem sabe o neto dela, onde é que está e tal. Porque a cidade tinha ido, os meninos tinham ido para a escola, isso e tal. E aí os pais e sobretudo mãe e avós responsáveis ficavam naquela coisa. Aí dizia, fulano desmaiou, fulano está passando mal. O que eu disse, chegou a uma certa altura, eu chamei Cadete, que era o diretor de administração, tinha sido nomeado por mim, e depois, inclusive, ficou na administração comigo. Cadete era meu amigo, foi meu colega de faculdade, era uma pessoa muito séria, muito equilibrada, muito delicada. Aí eu disse, Cadete, poxa, comunique em todo canto, libere o pessoal. A gente suspende depois e libere para o pessoal ir para casa. Chamei também o pessoal, o pessoal do prédio, porque o prédio era do IPSEP, e tomava conta do prédio, ele morava dentro do prédio mesmo. Eu digo, olha, cuidado para juntar a frota, recolher a frota, isso e tal. A gente tinha uns 4 ou 5 andares alugados, inclusive o consulado do Japão era lá. Eu mandei desocupar, avisar ao pessoal e desocupar o prédio, né? E fechar, quer dizer, eu me sentia com a responsabilidade grande, que era a guarda daquele patrimônio. Eu era o responsável. Depois chamei o diretor, isso já era mais ou menos 10h30, ou 10h30 nada, meio-dia e tanto. Mas consegui essas providências todas internas, que eu achava que era de minha responsabilidade. Aí, agora eu vou para o palácio. Aí fui para o palácio. Antes eu tentava. Eles cortaram o telefone, ligação. Não conseguia me comunicar com o pessoal do palácio. Aí mandava pessoas, sabia assim, notícias, mas não caso. A partir de um certo momento, até esse contato terminou. Eu fui, quando cheguei lá, com carro oficial e tal, aí um tenente, alguma coisa, estava cercado já do exército, e ele me disse, não pode entrar, não pode entrar. Eu sou presidente do IPSEP, do Estado e tal. Ele disse, o senhor desculpe, mas não pode. A ordem que eu tenho aqui, e eles cumprem a ordem, né? A ordem que eu tenho aqui é o seguinte, pode sair, mas não pode entrar. Para de parte, não podia. Aí fui ver aí a situação como é que estava em casa. Né? Aí quando cheguei em casa, o quadro lá pela rua a gente sentia que já tive notícia da morte dos dois rapazes do tiroteio, né? E a gente fica preocupado. Aí cheguei em casa, aí providência. Logo depois chegou um irmão, um cunhado meu, e ele disse, você não pode ficar aqui, porque eu morava num apartamento junto da aeronáutica, né? E vocês vão prender, né? E ninguém sabe em que é que vai dar. Claro. E eu então saí de casa e fui para a casa de um amigo, onde a gente fez ainda uma reunião de noite, acompanhando, passando a noite toda, acompanhando pelo rádio, um grupo pequeno. Mas não era nada assim, vamos dizer, o governo. O governo não teve nenhuma reunião. Sim, sim. Estava, inclusive, por exemplo, os secretários, cada um no seu lugar, uns viajando, estava envolvido era na tarefa administrativa. A rádio nessa altura a gente já tinha a confirmação, estava preso. E eu sei que nessa reunião a gente começou a discutir esse grupo,
o problema, o que é que nós vamos fazer? Aí a opinião geral. Se houver uma luta, a gente vai se envolver nessa luta. Se não for, a gente vai continuar fazendo oposição. Agora, a ideia de luta armada que se discutiu depois, esse pessoal a quem eu era mais ligado, e o meu pensamento também, quer dizer, a gente não entrou nessa não, porque a gente achava que era idealismo, isso e tudo, mas era um pouco de ingenuidade pensar que tinha condições de enfrentar o exército e tal. Agora, mais, e aí eu pessoalmente acho, e digo isso, tenho dito isso nos livros, acho que foi uma certa indesculpável ingenuidade de grupos da esquerda brasileira de imaginarem que o problema era um problema local, um problema nacional. Por exemplo, vou dar exemplo. Uma das pessoas que eu considero, daquela época, mais inteligentes, extraordinariamente inteligentes, foi Darcy Ribeiro. Darcy tem uma declaração que ele disse que imaginava que o golpe primeiro, que aquilo ali era um movimento nacional, aqui. Quer dizer, a ignorância do contexto internacional que aquilo representava, como um episódio da Guerra Fria, e que o americano estava por trás, e que era um negócio para quem a gente tinha, eu tinha essa noção, e dizia, inclusive, mas a esquerda não tinha, a chamada esquerda organizada não tinha essa forma. Digo até mais, eu participei de uma reunião da Frente do Recife, na última eleição de Pernambuco, antes do golpe. Eu era do Partido Socialista, desde aquela época. Talvez seja até o último daquele tempo vivo ainda, né? O pessoal quase morto. Mas eu era jovem, muito jovem, tinha saído da faculdade, né? Tinha sido vice-presidente da UNE, tinha feito política estudantil, tinha sido orador de minha turma de faculdade. Quer dizer, tinha sido presidente do clube dos advogados, do clube universitário, e depois do clube dos advogados. Eu tinha uma certa militância. Até mais nessa área do que na área partidária. O partido era controlado por gente mais antiga, né? Eu era um novo. Eu só funcionava na parte jurídica. Aí geralmente era delegado no tribunal, essa coisa toda, eu sempre me mudava, desde cedo. Mas participei dessa última reunião. E nessa última reunião foi para os partidos da frente para discutirem o discurso da campanha. Isso era uma coisa muito útil para afinar o discurso. Porque eram vários partidos, era uma coligação, não tinha sentido um estar com um discurso e outro com outro. Então, foi unânime a ideia de que a ênfase da campanha tinha que ser em cima do problema econômico e do problema social. Por quê? Porque o problema político não existe mais, quer dizer, não há coisa. Depois do plebiscito, com a vitória que o presidencialismo teve, agora isso é uma ingenuidade indesculpável. Depois do plebiscito, não há dúvida de que não há mais condições para um golpe no Brasil. Isso foi 2 ou 3 anos antes de ver o golpe para valer, o golpe de 64. Agora, por quê? Eu digo ingenuidade. Porque naquela hora se uniram a esquerda, a direita, o centro, todo mundo. Quem tinha força política queria a volta ao presidencialismo. Aí você pega, por exemplo, Juscelino, queria, porque ele sabia que o caminho dele era voltar à presidência da República e preferia voltar no regime presidencialista. O oposto, Carlos Lacerda, que era o DN e tal, mais rancoroso e tal, mas ele queria e achava que ia ser o candidato, né? E ganharia a eleição. Queria ser um regime presidencialista, não queria ninguém queria um parlamentarismo, só meia dúzia querendo sustentar cargo ali em torno do governo. De forma que aquela derrota jamais podia ser entendida como uma vitória da uma vitória da democracia, da estabilidade democrática no Brasil, etc. Quer dizer, era uma ingenuidade da esquerda. Agora, não era só o pecado da esquerda, não foi só essa ingenuidade, não. Foi a disputa de hegemonia que foi antropofágica. Não é? Causou o tensionamento que eles precisavam. Precisavam, quer dizer, e mais, quer dizer, então
Quer dizer, era como assim, certos grupos, cada um procurando radicalizar mais para ficar à frente do humor. E achava que com isso estava servindo. Quer dizer, a Raiz era criticada porque a Raiz sempre foi uma pessoa equilibrada. Mas foi criticada. Mas depois do comício da sexta-feira 13, a Raiz eu vi os discursos. Quer dizer, a Raiz fez um discurso. E nas reuniões internas que ocorreram, a gente aqui tinha conhecimento. A posição dele era uma posição de quem tem o pé no chão, quem tem um certo vivência. Mas tinham outros, né, que você leia certos discursos do dia da coisa, você fica rindo. Discurso de líderes no dia do golpe. Estão lá no Diário do Congresso. Sim, sim. Eu só admito de alguns, eu digo, não, isso eles não fizeram de improviso. Foi algum discurso escrito que eles fizeram Rearrumado. um pouco mais coisa e levaram. Era dizer assim, se os gorilas levantarem a cabeça, nós vamos quebrar. Isso eu vi, isso na televisão. A gente quebra os dentes desses gorilas, isso e tal. Não tinha força nenhuma. Não tinha força nenhuma, nenhuma. Quer dizer, você viu que desbaratou o esquema totalmente. Quer dizer, eles jogaram o Jango, eu acho que cometeu um equívoco, que foi imaginar que certas vinculações pessoais se sobrepunham a problemas básicos de organização militar, com hierarquia, disciplina, etc. Hoje, depois eu já vi de pessoas de vulto, de destaque naquela época, reconhecerem, por exemplo, que o procedimento do governo em relação ao problema da revolta dos marinheiros no dia, que foi um erro, e foi um erro. Hoje alguns fazem autocrítica e vejo que foi um erro. Quer dizer, o almirantado estava resistindo a aderir ao golpe. Quer dizer, porque, de qualquer maneira, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, etc. E depois o presidente. Mas com aquele episódio, eles aderiram ao golpe, e, quer dizer, praticamente houve uma unanimidade das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Quer dizer, eram grupos assim que tentaram, que divergiram, mas o grosso das Forças Armadas foram. Agora, por quê? Graças, em grande parte, a essa inabilidade ou imaturidade com que o próprio governo enfrentou o problema.